Pronto. Boa noite. Agora esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está sendo transmitida. Hoje nós Agora esta vamos chamada está conhecer fazendo um anotações. pouquinho sobre um dos grandes psicanalistas pós-freudianos, que é Jacques Lacan. Jacques Lacan, ele estudou medicina, ele fez psiquiatria, e através da psiquiatria ele sentiu a necessidade de estudar um pouco o inconsciente. Nós vamos entender quem é Lacan, quais as suas preferências, o que levou Lacan a estudar o inconsciente. Jacques Lacan, ele estudou medicina em Paris, especializou-se em psiquiatria, né? Ele trabalhou em hospitais psiquiátricos na França, especialmente no Hospital Sainte-Anne, onde ele teve contato com inúmeros pacientes psicóticos. O seu interesse pela psicanálise se despertou pelos estudos da estrutura do inconsciente, o que lhe fez aproximar-se de Freud. A experiência clínica dele com a psicose foi algo determinante para a sua aproximação com a teoria psicanalítica. Vamos ver o que levou Lacan, de fato, a estudar psicanálise, né? Como eu já disse anteriormente, como ele tinha muito contato com os pacientes psicóticos, Lacan percebeu os limites no tratamento psiquiátrico, principalmente diante da psicose, onde essa linguagem destes pacientes se mostrava mais reveladora do que os seus sintomas neurológicos. Então, ele buscou, né, na psicanálise algo que fundamentasse, que pudesse ajudá-lo a entender melhor essa linguagem. Porque só os sintomas, eles não eram suficientes para a compreensão daquela linguagem. Então, ele foi atraído pela ideia freudiana de que os sintomas eles têm sentido não apenas como uma causa biológica, mas pelo inconsciente. Lacan, ele não só estudou medicina, mas ele também estudou filosofia, ele estudou linguística, antropologia e matemática, o que ampliou a sua visão clínica e crítica, além da interdisciplinaridade. Então, ele tinha uma visão holística de várias ciências, e essas ciências elas complementam
o pensamento de Lacan, tá? Principalmente na questão da linguagem, porque o inconsciente, para Lacan, ele é fundamentado pela linguagem. Lacan foi um dos teóricos que mais leu o pensamento freudiano. Ele não tinha essa ideia de abandonar Freud e nem de criar uma nova teoria, mas de retomar a radicalidade da descoberta freudiana, que estava sendo diluída pelas práticas da psicanálise oficial da Associação Psicanalítica Internacional, que é a IPA. Então, Lacan ele teve essa preocupação quando ele retoma essas leituras de Sigmund Freud. E, através de Lacan, ele faz, é como se fosse uma atualização da psicanálise freudiana. Lacan, ele, nos anos de 1950, ele enfatizava técnicas adaptativas, educativas ou normativas, né, que reforçavam o ego e as adaptações sociais. Para Lacan, isso era um desvio, né, em relação a toda a descoberta freudiana, a toda a descoberta do inconsciente. Freud havia descoberto, né, o inconsciente, o desejo, a sexualidade infantil, a transferência, que são os motores da psicanálise. Tá? E nós sabemos, dentro do contexto freudiano, que Freud foi muito criticado quando ele fala da sexualidade infantil, né? Então, Lacan ele quer retomar a psicanálise não como uma questão técnica, só técnica, mas para ele a psicanálise ia muito além disso, né? Não como problemas a serem corrigidos, como diz Lacan, mas como estrutura que se constitui o sujeito. Então, Lacan ele teve muito essa preocupação, tá? Dessa retomada. E essa retomada, ela tinha objetivos, ela tinha uma especificidade quando Lacan retorna, né, esse processo, no sentido de resgatar a psicanálise em si. E essa estruturação do pensamento freudiano. O retorno de Lacan, no sentido da leitura freudiana, ele colocou os instrumentos da linguística, da filosofia e da lógica
para tornar a psicanálise novamente uma teoria rigorosa e radical. E Lacan ele coloca essa visão da psicanálise, tá? Tendo uma nova abordagem, tendo um novo pensamento. E esse pensamento de Lacan, ele coloca o centro, a linguagem, o inconsciente e o desejo, que nesse período estavam sendo abafadas pela psicanálise pós-freudiana. Então, esse retorno é para recolocar, né, a psicanálise, né, tendo um novo contexto, uma nova roupagem, uma nova visão, tá? E colocando a linguagem como fundamentos do inconsciente. E quando Lacan ele coloca a linguagem, né, houve uma divergência nesse processo, porque Freud ele acreditava que a base do inconsciente estava ligada principalmente aos processos de representação e pulsão. Entretanto, Lacan ele coloca a ótica da linguística estrutural e afirma que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Tá? Então, esse é o momento em que há uma certa divergência, porque Freud coloca o inconsciente como algo que está reprimido, né? Dentro das representações simbólicas e das pulsões de vida e de morte. Entretanto, Lacan, né, ele coloca a linguagem, e essa linguagem ela é estruturada, ela vai estruturando o sujeito e, consequentemente, ela dá uma fundamentação daquilo que nós vamos entender na visão de Lacan, o que é o inconsciente. Olha aqui o que eu acabei de dizer, que o inconsciente ele está ligado às representações reprimidas do sujeito. Isso é Freud. Lacan, o inconsciente, ele funciona como uma cadeia de significantes, né? Regidos por metáforas ou metonímias, tá? Então, o sujeito, ele é constituído através da linguagem, muito antes até dele nascer, tá? E Lacan, além dessa estruturação do inconsciente, ele também reformulou o complexo de Édipo, o nome do pai e os registros, que é o real, o simbólico e o imaginário, ampliando assim as bases freudianas. Então, aqui nós podemos perceber, dentro da leitura lacaniana e da leitura freudiana, as divergências,
entre os pensamentos desses dois grandes teóricos da psicanálise. O que realmente fundamenta a teoria lacaniana são 4 eixos principais: o inconsciente, que é estruturado como linguagem, e esse inconsciente, ele fala através de sintomas, de sonhos, de atos falhos, de cistes. O sujeito não é o senhor de si mesmo, é falado pelo inconsciente. E o estágio do espelho, que é uma experiência entre 6 a 18 meses, quando a criança reconhece a sua imagem através do espelho, né? E aqui ele vai formando, né, o ideal, o eu ideal, mas também uma alienação. A identidade, ela é sempre mediada por uma imagem externa, tá? Então, essas são os fundamentos da teoria lacaniana. E nós temos mais 2, aqui inaugura o registro do imaginário, e nós temos mais 2 fundamentos, que são os 3 registros, que é o real, o simbólico e o imaginário, tá? No registro, como é, no real, o impossível é impossível de simbolizar porque não se escreve, né? Na visão de Lacan. Enquanto o simbólico é o campo da linguagem, é o campo da lei, das regras que organizam o sujeito. Tá? Quando o sujeito ele não consegue simbolizar essas regras, né, ele vai. Nós vamos entender o que é o nome do pai, que é o conceito-chave para que a gente possa entender melhor as estruturas neuróticas, psicóticas e perversas. É muito interessante quando Lacan coloca esses conceitos, né? E que nós entendemos, né, sobre essas questões, que aqui não se trata apenas, né, do pai biológico, mas a função simbólica que introduz a lei, a castração, o limite e o desejo da mãe. Eu não acrescentei isso, mas como eu já dei anteriormente todos esses conceitos, tá? Então, o nome do pai, quando ele não é simbolizado, né, existe a floraclusão, né, que ela vai cria, né, as estruturas psicóticas. Então, os fundamentos da teoria lacaniana, elas são, né, o inconsciente estruturado enquanto linguagem, o estágio do espelho, tá? Os 3 registros, que é o real, o simbólico e o imaginário, e o nome do pai,
que é um conceito-chave onde nós iremos compreender as estruturas da personalidade, que ela pode ser neurotizada, psicotizada ou perversa. Tá? Esses são os fundamentos da teoria lacaniana. Desses conceitos e definições e fundamentos, né, da teoria lacaniana, ele coloca, além desses, o desejo, a falta, né, o objeto A e o gozo. O desejo, para Lacan, ele nunca se satisfaz plenamente. Ele está sempre em falta. A falta, o sujeito é marcado pela incompletude. Essa falta é que vai estruturar o desejo. Como eu falei anteriormente nas aulas, o desejo ele dentro do sete analítico, ele é trabalhado, né? A questão do desejo, dessa falta e a compreensão desse desejo em relação ao sujeito. O objeto A, ele é o objeto que causa do desejo. É aquilo que o sujeito busca, mas nunca encontra plenamente. Tem até uma frase interessante de Lacan, que ele diz que o amor ele faz parte dessa incompletude, tá? Como através do gozo também, que ele coloca como uma experiência de satisfação que ultrapassa o princípio de prazer, podendo ser excessiva ou dolorosa. A questão do gozo, porque ele vem se é excessiva ou dolorosa, existe a questão do prazer, do poder e a dor, que Lacan ele explica muito bem esses processos, tá? Então, Lacan ele faz toda essa estruturação dentro do pensamento lacaniano através das releituras de Sigmund Freud. Eu diria até que Lacan ele teve tempo suficiente, né, para se aprofundar dentro dos estudos freudianos e colocar a psicanálise, né, os fundamentos psicanalíticos, de uma forma mais precisa, de uma forma mais completa, sobre o pensamento freudiano. Talvez Freud, devido ao seu câncer, ele não teve tempo suficiente para esse aprofundamento da psicanálise. E Lacan, ele faz todo esse estudo, ele traz novos fundamentos, ele cria a sua própria teoria, que é a teoria lacaniana, que vem com todo o arcabouço teórico fundamentado por ele. Olha o que Lacan, eu achei muito interessante colocar isso, né? Lacan e a linguagem.
Porque, para Lacan, a linguagem é o que funda o sujeito, é aquilo que faz. A linguagem, ela pré-existe, né? Antes do sujeito. Então, para Lacan, ela vai constituindo o sujeito mesmo antes do seu nascimento. E o inconsciente, né, para Lacan, ele se manifesta em falhas da linguagem, jogos de palavras, trocadilhos, tá? E através desse inconsciente é que vai colocando, né? O sujeito vai se constituindo. Então, para Lacan, a linguagem não é só uma comunicação, não é só um código, não é só uma transmissão de informações. A linguagem é o sistema de significantes que precede o sujeito e no qual ele se inscreve ao nascer. Ele é nomeado. A criança, quando nasce, ela já vem nomeada. É João, é Pedro, é Antônio. E dentro dessa nomeação, ela já vem cheia de significantes. Que significantes são esses? É o desejo da mãe. Então, a linguagem é esse sistema de vários significantes, né, que precede esse sujeito. Ela já se inscreve, mesmo antes dele nascer. E isso a gente pode compreender, né, e entender que quando nós nascemos, nós já somos nomeados, né? Micheline, Dicilene, Alexandre, tá? E dentro dessa nomenclatura existem os significantes, e dentro desses significantes, o desejo. O desejo de quem? Do pai e da mãe. Além disso, ela envolve regras, diferenças, leis, que organizam não só a fala, mas também o desejo, a identidade e a própria subjetividade, que eu acabei de colocar para vocês. É engraçado que o sujeito ele já nasce falado, né? Ele já nasce com os desejos, ele já nasce nomeado. Antes de nascer, o bebê já está nomeado, tem sobrenome, já é esperado, já está incluído em discursos. O discurso do pai, o discurso da mãe, o discurso dos avós. Então, o sujeito nasce falado. É nesse sentido que Lacan coloca, porque ele já está sendo nomeado. Então, essa visão de Lacan, ela é muito interessante quando ele coloca a questão da linguagem e o sujeito. A linguagem como estruturação do sujeito, como a nossa estruturação. Tá? Isso significa que o sujeito ele é inscrito na linguagem antes de existir como pessoa.
Exatamente. Né? O bebê já está nomeado. O bebê ele já tem um nome, ele já tem um sobrenome. Ele, dentro dessa espera, existem os discursos sobre ele, sobre o desejo do pai, sobre o desejo da mãe, tá? E isso já vem escrito através da linguagem, antes mesmo de nós existirmos. Aqui é a entrada do simbólico. A linguagem, ela pertence ao registro simbólico. Dentro desses registros simbólicos, como eu coloquei antes, o real, o simbólico e o imaginário. Entrar na linguagem é entrar na ordem simbólica, onde há regras, leis, nomes e interdições. Tá? Existe a figura do pai, existe a figura da mãe, existem as regras, existem as leis, existe a questão do limite, que são as interdições. E essa entrada do sujeito é quando o sujeito ele vai compreendendo esse processo das ordens simbólicas. Quando isso não acontece, como já foi dito anteriormente, o que não é simbolizado é psicotizado. O que seria o que Lacan coloca como a alienação do sujeito? Né? Quando o sujeito fala, ele não controla totalmente as suas palavras. Muitas vezes é falada pelo inconsciente. Como é que se dá essa fala pelo inconsciente? Assim, o sujeito ele não é dono de si. Ele é dividido pela linguagem. Ele é falado através do inconsciente. Então, existe o sujeito enquanto linguagem. Mas de quem é esse discurso? É dele? Esse discurso é do sujeito? Esse desejo é dele? Ou esse desejo é influenciado pelo discurso do outro? Então, aqui o sujeito ele é dividido entre a linguagem, eu diria que ele é atravessado também pela linguagem, e essa linguagem, ela muitas vezes não é o discurso em si do sujeito, mas ele sofre a influência do discurso do outro. O que seriam os significantes e os significados? Né? Como Lacan foi um grande estudioso da linguística, né? Onde o signo é a união de significantes mais significados, o que Lacan tenta nos mostrar, né? Que a palavra, por exemplo, pai, só tem sentido porque se articula com outros significantes. Lei, herança, proibições, limites. Então, existe o significado, pai, mas o que vem além da palavra pai?
Quais são os significantes dessa palavra? Né? Os limites, as proibições, as leis, as heranças, tá? Então, Lacan ele coloca esse significante, e ele diz que o sujeito é feito dessa cadeia desses significantes. E nós somos essa cadeia de significantes. Nós somos sujeitos de discursos, tá? Que muitas vezes esses discursos podem ser nossos, podem ser do outro, ou pode ser de ninguém. Então, o sujeito, ele sofre, né, a influência, né, de palavras e de significantes. E ele é efeito desta cadeia, daquilo que ele compreende, né, enquanto significante. Pai, mãe. Quais são os significantes da palavra mãe? Muitas vezes pode ser carinho, pode ser afeto, pode ser proibições, pode ser o desejo interrompido, porque o filho ele não pode saciar-se pela mãe. Então, nós somos estruturados através da linguagem. E esta linguagem, ela tem seus significados e seus significantes. E é através desses significantes que nós vamos compreendendo o mundo, aquilo que nos cerca e aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. A falta e o desejo. A linguagem, ela nunca diz tudo. Sempre falta algo. Essa falta estrutural é que funda o desejo. O sujeito é marcado por essa impossibilidade de dizer o real em palavras. Tem uma frase de um psicanalista de Caxias, que é o Gipaldo Quinzeiro, que ele usa que o vivido vive em nós para sempre, até ser vivido. E mesmo vivido, ainda assim, ele não compreende aquilo que foi vivenciado, né? Então, o desejo, ele vive em nós para sempre. Mas até ser saciado esse desejo, a linguagem traz consigo as faltas. E essa falta, ela se funda no desejo. Mas esse desejo, ele é saciado, ele é real, sim. Mas existe uma impossibilidade de se dizer, de se vivenciar o real em palavras. Quais seriam os exemplos clínicos, né, de um lapso de linguagem? Por exemplo, chamar o seu atual parceiro
pelo nome do ex, revela como o inconsciente se manifesta pela cadeia dos significantes. E demonstra aqui o desejo oculto. O sintoma, a gagueira, a repetição de uma palavra, de uma compulsão, funciona como mensagem cifrada, esperada, ser lida no campo da linguagem. Então, o sintoma, como diz Lacan, ele tem um curso, ele tem uma fala, ele tem uma linguagem. E essa linguagem, ela vem cifrada, onde nós, enquanto psicanalistas, nós temos que entender o curso desse sintoma. Como é que esse sintoma fala para nós? O que é que esse sintoma está dizendo? Como é que o psicanalista vai entender o seu paciente quando apenas o sintoma está ali, diante dele, entre palavras, cistos, entre atos falhos? Como? Por exemplo, o pedido de amor. Mais do que comida ou cuidado, o beber pede ao outro o reconhecimento por meio de palavras. Né? A criança chora, a criança grita, a criança chama atenção da melhor forma possível que ela possa ter a atenção do outro. Então, Lacan, ele nos coloca esses conceitos para que nós podemos compreender a sua teoria. E eu diria que é uma das teorias mais complexas, mas também mais fundamentadas. É a teoria lacaniana. Eu queria dizer meu muito obrigado pela atenção de todos, tá? Pela participação, pela presença de vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, porque antes de se estudar um pouco sobre as teorias lacanianas, é necessário que a gente possa compreender qual é o pensamento do autor. Eu não posso falar de uma teoria sem antes conhecer o seu criador. Tá? Então, Lacan é o pensador do inconsciente, e que esse inconsciente ele é fundamentado pela linguagem. O sujeito é estruturado pela linguagem. Nós somos sujeitos e nós somos sujeitos da linguagem.